peso na balança? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado aí. Qual é o seu peso na balança? Olha, um dia desse eu fui na farmácia, eu fui pesar, e eu pesei, né? Aí eu resolvi voltar atrás, tirei o celular, a chave do carro, pesei de novo. Aí eu não fiquei satisfeito, não, vou tirar o sapato, né? Mas a balança é algo que incomoda algumas pessoas, né? Tem gente que fica brigando constantemente com a balança. Mas nós não temos como correr da balança, não é verdade? Especialmente a balança de Deus. E é dessa balança que nós vamos pensar nesta noite. Qual é o seu peso na balança? Vamos abrir as nossas Bíblias, o Salmo de número 62, versos de 9 a 12. Volta lá, deixa no tema, irmão. Salmo 62, versos de 9 a 12. É o texto base nesta noite. Esse salmo também, a autoria dele é dedicada a Davi. É reconhecido como autor desse salmo, o Salmo 62. Segundo alguns estudiosos, Davi possivelmente é o autor de pelo menos a metade dos salmos que temos no livro de Salmos. São 150, então 75. E a partir do verso 9 ao verso 12 nós vamos então aprender aqui algumas rápidas lições. Eu vou ler o primeiro, a igreja vai ler o segundo, e nós vamos fazer ao contrário. Vocês vão ler o 9, eu vou ler o 10, depois assim vamos até o final. Então a igreja vai ler o 9 bem alto, leia pausado, entenda aquilo que você está lendo. Se tiver alguém sem Bíblia do seu lado, dá uma carona bíblica, porque a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Vamos lá então, verso 9, bem alto, igreja. Certamente faz homens da cidade são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles uns são mais leves que a verdade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis da rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. 11. Uma vez saliste Deus, duas vezes saliste, e o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Amém? Amém. Meus irmãos, quando eu li esse texto e orando, pedindo a Deus uma palavra, no primeiro momento eu pensei que a palavra estaria no verso de número 11, que o poder pertence a Deus. Mas dentro desta visão, nós podemos entender Davi olhando para os seus perseguidores, para os seus inimigos, para aqueles que desejavam o mal, o seu mal, aqueles que estavam à espreita, buscando ocasião e oportunidade para atacar e para ver Davi derrotado na lona, no chão. Davi olha para eles e diz a palavra do Senhor que eles são na realidade vaidade, coisas passageiras. E quando esses homens são pesados na balança, e a balança de Deus, eles são tão leves quanto esta vaidade, são passageiros, são como poeira diante da grandeza de Deus. Porque o mal se levanta e ele tem um único propósito, que é nos atingir. Jesus diz que o ladrão vem senão a matar, roubar e destruir. Mas ele disse que ele veio para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Ou seja, há uma batalha constante entre o bem e o mal. E no meio desta batalha estamos nós, que somos alvos dos ardis, dos ataques inflamados do inimigo. Por isso Paulo diz que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. E diga-se de passagem, a armadura é um troço pesado.
E na realidade, queridos, a palavra do Senhor nos diz que aqueles então foram pesados e não foi encontrado peso nenhum. Interessante pensar que algo que não tem peso nenhum não tem também nenhum valor. Normalmente quem trabalha com essa medida, né, de peso, e é atribuído então um valor. Tem aqui irmão Eliel, irmã Cláudia e outros irmãos que talvez trabalhem com essas medidas, e na realidade se estabelece um preço conforme o quilo, né? Mais ou menos assim. E na realidade isso nos faz pensar e lembrar o que diz o Salmo 1, que o justo, ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer o quê? Prosperará. Mas diz assim a palavra: mas não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Ou seja, aquele que não teme a Deus, aquele que não anda nos caminhos de Deus, quando ele é pesado na balança de Deus, ele é como a poeira, ele não tem peso, ele não tem valor algum. Mas deixando de lado a questão dos inimigos de Davi, o texto encerra dizendo que o Senhor, ele vai conceder a cada um segundo a sua obra. Ou seja, à medida que nós somos pesados, quando Deus pesar a nossa vida, quando Deus pesar as nossas ações, nós iremos receber a paga por aquilo que nós somos pesados. Imagine que na balança de Deus tem de um lado uma bandeja onde é pesado as boas ações, e do outro lado é pesado as más ações. Deus então começa a pesar a minha e a sua vida. Qual lado vai pender mais? O lado bom ou o lado ruim? Qual lado está mais pesado? A primeira lição que nós aprendemos então, qual é o seu peso na balança? Porque Deus pesa todos os feitos na balança. Diga para quem está ao seu lado: Deus pesa todos os feitos na balança. E a palavra que eu quero dizer a você é essa mesmo, no sentido presente. Deus pesa, Deus não vai pesar, Deus pesa hoje todos os feitos. É a palavra do Senhor que diz isso. Abre então a sua Bíblia em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 2. Nós vamos ler o texto que está aí na sua Bíblia, na minha Bíblia, palavra de Deus, no capítulo 2, do verso 3 ao verso de número 9. É a oração de uma mulher que teve os seus feitos pesados na balança de Deus, e o Senhor a concedeu conforme o seu peso, conforme a sua vida diante de Deus, conforme o seu temor. Esta mulher foi Ana, que tinha o desejo de ser mãe, uma mulher que tinha um coração triste, atribulado, mas ela buscava Deus, ela ia à casa de Deus, ela ia orar, ia pagar o preço, e isso foi pesado diante de Deus. Isso pesou na sua vida no momento em que Deus atendeu a sua oração. Então Ana, ela escreve: louva ao Senhor com este cântico, e a partir do verso de número 3, na realidade o verso 2 em diante, nós vamos ver, queridos, até o verso de número 9, a descrição desse texto maravilhoso. Eu vou ler o verso 2 e a igreja vai ler o 3, e preste atenção, bastante atenção no final do verso 3. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. O 3. Não multipliqueis salada de horrores, nem saiam coisa arrogante da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis
ouvindo e os irmãos estão lendo, vamos ler de maneira inteligível. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Verso 7, bem alto, pausadamente. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Amém. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar um trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. O 9 para encerrar. Porém, os feitos Amém? Queridos, esse texto é um texto que mostra a balança de Deus na prática. Aquele que faz o mal e pensa que vai prevalecer, e pensa que vai prosperar, no momento que Deus pesa as suas ações, e é o mal, aquilo que é negativo, aquilo que é errado, aquilo que desagrada a Deus, pesa mais na balança, ele tem a sentença, ele tem a paga, ele tem a retribuição da parte de Deus. Diz a palavra do Senhor, no verso 2, que não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. A santidade de Deus, ela é inquestionável. Deus, ele é santo, ele é justo, ele age na medida certa. E diz a palavra do Senhor: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Aquilo que muitas vezes achamos que as pessoas não estão vendo, aquilo que muitas vezes nós achamos que não tem problema, não tem nada a ver, está na realidade como gramas sendo jogadas ali, 1 grama, 2 gramas, daqui a pouquinho aquilo vira 1 quilo, daqui a pouquinho aquilo vai aumentando e pode se tornar 1 tonelada, de maneira, querido, que quando for pesado por Deus, o mal vai trazer a retribuição também sobre a sua vida. Mas que bênção quando nós olhamos que o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, ou seja, os fracos, eles são cingidos de força. Diz ainda a palavra do Senhor que os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Sabe o que quer dizer isso? Que Deus faz uma divisão muito clara daquele que hoje está passando por uma luta, mas é fiel a Deus, ele anda nos caminhos de Deus, aquilo tudo Deus está pesando. É aquele que muitas vezes aparentemente parece prosperar e coloca o seu coração nas coisas deste mundo. Há um momento em que Deus pesa também os seus feitos, e aí as coisas mudam de lado. É interessante que há uma expressão que diz assim: o mundo dá muitas voltas. Hoje a pessoa que está aqui em cima amanhã pode estar embaixo. Hoje quem está aqui embaixo amanhã pode estar em cima. Isso é de uma maneira muito prática falada por Jesus na parábola do rico e de Lázaro. Jesus conta uma parábola, uma história, e disse assim: havia 2 homens. Um homem era rico e o outro era pobre, era um mendigo, se chamava Lázaro. Jesus vai direto na história: os 2 morreram. O rico foi sepultado e Lázaro foi recebido pelos anjos. E aí já começa uma diferença muito clara na vida daqueles 2 homens. Queridos, hoje nós estamos aqui, estamos ouvindo essa palavra. Deus está nos dando a oportunidade de que o peso da nossa vida seja. Nós vamos cantar o último cântico.